No jogo de ida da Recopa, agora a decisão, o duelo final no Maracanã e o Mengão prometendo uma reabilitação em busca do título. Esse Flamengo é muito bom, galera. Diante do Madureira, no último domingo, deveria ter amenizado o ambiente no Ninho do Urubu. No entanto, por conta de alguns fatores, o clima no Flamengo ainda é de tensão. Na próxima quinta-feira, por exemplo, o clube carioca vai em busca do seu primeiro título em 2026, para quem sabe, aliviar de vez a pressão neste início de temporada. Além da mudança no planejamento no campeonato estadual, algo que incomodou a comissão técnica, a performance da equipe, aliada aos maus resultados, tem elevado o nível das cobranças, tanto internamente como também nas arquibancadas. Antes do duelo do último fim de semana, quem esteve no Maracanã fez questão de cobrar os jogadores. Intervalo totalmente, a gente entende. Os jogadores precisam de carinho, eu não posso pedir isso, eles têm que demonstrar no campo a vontade total para que o torcedor consiga sentir essa conexão, essa comunhão com eles para poder devolver o carinho e torcer pela equipe. Dentro do clube, o presidente Luiz Eduardo Batista teve uma reunião com membros da comissão técnica, com o diretor José Boto e com os atletas. O tom foi de cobrança por uma melhora no futebol apresentado e, obviamente, por bons resultados. A pressão no Flamengo eu nunca vi em outro lugar. Nunca vi em lugar nenhum, talvez no Real Madrid tem essa pressão que tem aqui, a nível mundial, alguns outros clubes aí no mundo. Sinceramente, a pressão é um privilégio, a pressão que nós vivemos aqui é um privilégio, porque se não tivesse essa pressão é porque aí é que ninguém acredita na gente, e aí o Flamengo não ia brigar por nada. Ciente da necessidade de dar uma resposta, o elenco rubro-negro realiza a penúltima atividade nesta tarde, antes do duelo diante do Lanús, que vale o título da Recopa Sul-Americana. Para esse confronto, o técnico Felipe Luiz vai mandar a campo o que tem de melhor. Como preservou boa parte dos titulares no último domingo, a expectativa é de que os principais jogadores estejam em campo. A dúvida fica por conta do meia Jorginho. Com dores na coxa, ele não atua desde a Supercopa do Brasil, no início de fevereiro. Caso não tenha condições, Lucas Paquetá, Nico de la Cruz e Everton Araújo surgem como as opções, já que Saúl ainda se recupera de uma cirurgia no tornozelo. Como perdeu por 1-0 na Argentina, uma vitória simples leva a decisão para a prorrogação. Se vencer por 2 ou mais gols de diferença, o Flamengo sairá campeão ainda no tempo normal. O campeão da Sul-Americana, um time que eliminou várias equipes brasileiras, até mesmo na final ganhou de uma equipe brasileira, não é uma equipe fácil de jogar. Eu não tenho nenhuma dúvida, com o Maraca lotado, podemos reverter essa situação. Não tenho nenhuma dúvida do que eu estou falando. Quero falar sobre esse Flamengo que até venceu bem o Madureira por 3-0 depois das vaias da torcida. Só que, Edu, é um time que está muito distante do que foi o ano passado. E isso é preocupante. Tem tempo, claro, tem o estadual, Copa do Brasil, Brasileiro, Libertadores. Mas o Flamengo quer esse título da Recopa e é já. Já e para ontem, Renato, porque a gente sabe a cobrança que existe na equipe do Flamengo, pelo investimento, por tudo que envolve, né, o clube. E até a gente viu aí o presidente indo lá, conversando com o diretor, com os jogadores, com a comissão técnica, até porque ele investiu muito, então ele quer o resultado. E os resultados não estão acontecendo dentro do campo. Para nós aqui é normal, às vezes, isso acontecer, principalmente de uma equipe que ganhou muito ano passado, e para você continuar ganhando é muito mais difícil. Então eu entendo que daqui a pouco, é claro, com o trabalho do Felipe, possa estar mostrando dentro do campo, porque qualidade ele já mostrou que é um bom treinador e conhece muito bem seu elenco. E não é coincidência, né, Renata? O Flamengo não está jogando tão bem porque o Jorginho não está jogando, né? Então, para você ver, de repente, repensar algumas coisas. Porque o Jorginho é que comandava o meio de campo. Mas agora, tendo ele, né, à disposição, de repente o Flamengo pode ganhar em muito. Mas esse elenco estrelado do Flamengo não pode depender de um jogador apenas, não é? Tem que ter variação tática, tem que ter opções, e aí entra o papel do treinador que monta a equipe e que tem que avaliar essas ausências. Seguinte, quero falar de o Flamengo, porque tem Libertadores e tem Recopa Sul-Americana. O Flamengo na mesma situação do Bahia e do Botafogo, precisando reverter. Nesse caso, não é que vale vaga. Nesse caso, Pedro, vale taça. Vale taça, exatamente. Tudo bem, Bruno? Um abraço para você, abraço aí, Jailson, Donk, todo mundo ligado com a gente nesse Sport Center. Vale a taça da Recopa. Imagens são da ESPN Brasil. Vamos lá pro vídeo.
O Flamengo, porque tem Libertadores e tem Recopa Sul-Americana. O Flamengo na mesma situação do Bahia e do Botafogo, precisando reverter. Nesse caso, não é que vale vaga. Nesse caso, Pedro, vale taça. Vale taça, exatamente. Tudo bem, Bruno? Um abraço para você, abraço aí, Jailson, Donk, todo mundo ligado com a gente nesse Sport Center. Vale a taça da Recopa, o bicampeonato dessa competição para o Flamengo aqui no Ninho do Urubu. Ele tem ali a parede com todos os títulos e atualizando assim conforme for conquistando. Então tem que virar esse jogo, fazer pelo menos 2 gols de diferença, uma vitória, quem sabe, sobre o Lanús para levantar essa taça, já que perdeu e jogou mal. É o que pega mais lá na Argentina, por 1-0. Uma pressão bem maior em cima de Felipe Luiz, dos seus comandados, do departamento de futebol. No último fim de semana teve um bate-papo com o BAP, que é até costumeiro, mas ele questionou um pouco mais, fez mais cobranças incisivas assim, em relação ao desempenho do time na temporada. Flamengo que tem um aproveitamento geral em 2026 muito ruim diante dos 20 clubes da Série A. Então isso foi questionado internamente, também foi questionado da forma física dos jogadores, por que eles não chegaram assim. E as férias, o Flamengo foi um dos últimos, ou o último, né, na análise interna aqui, a retornar de férias. E isso tem atrapalhado bastante o desempenho do time nessa temporada e impacta no mental também, na parte técnica, enfim. É essa a avaliação interna, então cobrança mais forte. O Plata está de volta para essa partida, pode ser relacionado ou utilizado, sair como titular, como queira, o Felipe Luiz, e também o Jorginho fica fora ainda dessa partida, porque ele tem a lesão no músculo, a não ser que tenha uma recuperação milagrosa aí de última hora, mas de fato a lesão muscular leva tempo, mais complicado pensando na temporada. Então, quinta-feira, transmissão, Bruno, exclusiva aqui no ESPN e também no Disney Plus, todos ao Maracanã. É isso aí, ESPN, Disney Plus, e tem ainda a nossa live no YouTube, que também sempre nos grandes jogos é uma atração na live do Flamengo, mais ainda, tá? São milhares conectados. A gente fala do Flamengo já com o Jair. Faz algum sentido questionar o trabalho de Felipe Luiz? Meus amigos, temos aqui esse corte do Linha de Passe e você pode participar nos comentários, comente, deixe aqui as suas opiniões, tá bom? Vamos lá pro vídeo. Felipe Luiz. Ou a gente vai dizer que o técnico não vale nada. Ele só vale quando ganha, né? Ou então, assim, qual que é a lógica? Porque se o cara tem uma capacidade que no dia 31 de dezembro alguém desliga um botão e essa capacidade vai toda por água abaixo e aí ele se torna automaticamente um incapaz no ano seguinte, tudo bem, vamos fazer essa troca sempre que... O meu ponto é a intolerância ao mau resultado ou até as más atuações. Eu acho que ela é muito grande no Brasil, assim, a medida de suportar o quanto bons jogos, o quanto títulos importantes te acreditam ali, é algo... Acho que no fim das contas é um negócio que se perde em 2, 3 semanas. Sim. Por incrível que pareça. Então, quando o Calçade fala, mas a não ser que o cara tenha títulos de Libertadores, de Campeonato Brasileiro... Mas o Felipe Luiz tem. Tem de Copa do Brasil, tem de Campeonato Brasileiro, tem de Libertadores, tem de assim, não quer dizer... Ele e o elenco. E eu acho que aqui... E o elenco. E aqui... Felipe Luiz conquistou 5 títulos como treinador do Flamengo. Só falta um para ele se igualar ao Carlinhos, né? Só falta a Recopa Sul-Americana. Galera, esse cara tem muito crédito, né? Então, vamos ter calma e paciência, né, cara? Quinta-feira pode ser o dia do Felipe Luiz se tornar o maior treinador da história do Mengão. Então, vamos apoiar, né? Vamos acreditar que vai dar tudo certo. Sim, acho que se confunde muito poder criticar ou não criticar. Acho que criticar todo mundo pode o tempo todo. Mas o meu ponto é a maneira como as críticas são feitas, a maneira... E assim, eu estou falando do Felipe Luiz, porque senão o maldito clubismo, ele contamina toda e qualquer discussão que deveria ser num nível um pouco melhor de futebol. Eu estou falando do Felipe Luiz aqui, como eu falei em relação ao Abel Ferreira no ano passado e até no começo desse ano. Não, o Abel já viveu isso algumas vezes. Bastante, o Abel vive. Se o Abel perder 2 jogos aqui, vai ter metade da torcida pedindo a demissão dele. Ele tem que ganhar o Paulista. Se ele não ganhar o campeonato estadual, vai ter boa parte da torcida pedindo a demissão dele. Então, assim, a minha questão é que ou a gente diz que
Cara, a verdade é que o técnico faz pouca diferença. Mas não é o que a gente faz aqui. Porque a gente atribui vitórias aos treinadores como se os técnicos estivessem acima de tudo e derrotas aos treinadores como se... E aí, isso muitas vezes no intervalo de 2, 3 meses. Então, assim, esse cara é capaz ou ele é incapaz? Eu acho que o Flamengo explica isso, Jean. Porque, para mim, a fase ruim do Flamengo, eu sei que obviamente vou ser muito criticado depois dessa opinião, tem muito mais a ver com os jogadores do que com os técnicos, mesmo que eu não concorde com decisões do técnico, porque o nível de jogo está abaixo. Eu acho que tem a questão física, obviamente, início do ano, mas a impressão que eu tenho, isso já aconteceu com várias equipes. Esses caras ganharam brasileiro, foram tetracampeões da Libertadores contra o Palmeiras, um jogo que não podiam perder, e quase ganharam a Copa Intercontinental contra o PSG. Começa o ano, estadual, tem que jogar, tem que preparar. É como se o cara inconscientemente, não é que ele falou assim, eu vou me encostar, inconscientemente não acha o estímulo, aquela adrenalina que fazia ele correr de um jeito diferente no final do ano passado, o que é natural. Eu super te entendo, mas só uma observação em relação a isso, que aí eu acho que certas críticas. A Supercopa tinha elementos... Não, eu concordo, né? Eu concordo. Eu só acho que... Para exigir dos jogadores... Eu concordo com você, mas eu acho que você não consegue... Contra o Lanús, né? Assim como o jogo contra o Lanús, que ele vai ter agora quinta-feira. Eu não sei que você seja condicionado, eu não acho que você... Tanto é que se fala a frase treina, jogo, escolhe jogo. Não, você não consegue mudar essa chavinha de um dia para a noite, a não ser que você tenha criado uma situação em que você... Por exemplo, Corinthians, Dorival, as Copas. Ali tem uma... capacidade de mobilização, e isso também é implícito no dia a dia, no ambiente, o time treina para isso, segura de propósito no jogo do Campeonato Brasileiro, e é de propósito mesmo, tá? Não consegue, não coloca a mesma empenho. E o Flamengo... Não, e acho até que... Ele não conseguiu colocar a quarta marcha ainda na temporada. Sem dúvida. Para não colocar a quinta e a sexta depois. Mas é bom colocar... Tá precisando, tá atrasado. Pelo menos a terceira. Vai colocar quinta-feira, hein, galera? A sexta marcha aí, hein? Vai jogar o melhor jogo do ano, o nosso Mengão, cara. Tem que jogar, tem que amassar. Tem que conquistar esse título, cara. A Recopa é importante. Terceira na quinta-feira. Agora, eu duvido que o Felipe Luiz... Não vai ser complicado. Quem viu o Felipe Luiz, jogador, seja na Seleção Brasileira, na Copa do Mundo 18, que ele jogou melhor que o Marcelo, seja no Atlético de Madrid, seja como técnico depois, jogador técnico do Flamengo, eu duvido que isso parta do técnico. Não, então, mas é que partir do técnico é uma coisa. Mas eu concordo com você. Mas partir do técnico é uma coisa. Jogadores do que no Felipe. E ninguém discute os jogadores. Mas assim, mas aí eu acho é sempre o técnico. E de novo, dizendo que é possível criticar o treinador ou questionar, mais do que criticar, porque eu acho que às vezes a crítica ela é meio arrogante quando a gente também não tem os elementos suficientes. A gente pode levantar questionamentos e se perguntar, nesse caso especificamente, se for isso que você está falando, e eu acho possível que seja, né? Eu acho que, obviamente, num campeonato estadual, diz que por mais que eles tenham chegado ali, né, os caras foram chamados às volta das férias aí, que vocês vão precisar jogar, porque senão a gente corre risco de ser rebaixado no estadual. Sim. Tá bom, não é o cenário ideal e isso não vai ser o suficiente para te trazer esse estímulo que eventualmente tenha faltado. Mas eu acho que numa Supercopa, por exemplo, aí é papel do técnico também. Não, e aí é papel do técnico, isso que eu tô querendo dizer. A Recopa também. Se faltou na Recopa, na Supercopa, é papel do treinador também conseguir tirar isso dos caras. Mas trazer isso, falando, não, pera lá. Perfeito. Aí eu odeio as coisas motivacionais, os coaches, mas isso funciona. Se vai precisar do coach, se vai precisar do coach, usa isso. Alguém de fora, então, perfeito. Assim, eu acho que a gente pode questionar. Eu assino embaixo. O Felipe, só não pode questionar. Pode questionar o Felipe pontualmente, uma coisa, outra, uma escolha, outra, uma escalação, quando ele abre mão do centroavante no primeiro jogo. Tem algumas discussões sobre isso, eu concordo contigo. Agora, daí, de repente, começar a invalidar o profissional, que é algo que acontece muito constantemente, é uma outra história completamente diferente. É que acho que ali agora a questão é outra, porque eu acho que esse comportamento que não é consciente e é natural, muitas vezes aconteceu dos jogadores, não é falta de profissionalismo, não é falta de comprometimento, é uma coisa do estímulo natural que você tem. A pessoa, por exemplo, sei lá, vai ter uma atividade que ela faz de profissional, ela está lá na rotina, no dia seguinte tem um estímulo, uma coisa diferente. É diferente, por mais que a pessoa queira trabalhar todo dia do mesmo jeito, eu acho que o time se enfiou numa situação que agora está pesada. Está pesada.
E o time está com dificuldade para lidar com essa pressão. O Felipe deu uma entrevista, deve ter umas 2 semanas, ele falou: é muito mais fácil você fazer o time jogar bem e resolver problemas, corrigir quando o time está ganhando, do que numa fase dessas. Claro. E ele está com dificuldade, ele é um técnico também novo. Agora, quando o Jean falava, só para voltar, que aqui tudo é o técnico, eu concordo, porque o técnico, na verdade, ele é muito teórico e razoavelmente prático. O técnico escala, define sistema, prepara os movimentos, tem as ideias de jogo. Um grande técnico facilita para o time ganhar, dá os caminhos, mas ainda quem vai ter que ganhar, correr, são jogadores. E quem vai ter que empurrar a bola para a rede é o cara que... Tem que fazer o que o técnico manda, são jogadores. Tem que fazer um break.